Existem aproximadamente 150 milhões de tampas de bueiro na Terra. Não são quadradas, nem hexagonais, nem triangulares. Redondas, todas elas, em mais de 100 países, ao longo de séculos de diferentes tradições de engenharia, em cidades que nunca se comunicaram entre si. Um formato, repetido em todos os lugares. Por que o formato de uma tampa importa afinal? O que acontece quando você erra nesse detalhe? Como cidades em lados opostos do planeta chegaram à mesma resposta antes mesmo de poderem trocar informações? E se a resposta é tão óbvia, por que foi preciso uma famosa entrevista de emprego em uma empresa de tecnologia para que a maioria das pessoas realmente parasse para pensar nisso? A razão não é tradição, não é estética, nem mesmo é custo, pelo menos a princípio. É pura geometria, e essa geometria tem um nome. Uma tampa de bueiro tem exatamente uma função: não é ser forte, não é ser bonita, não é ser fácil de mover. Sua única função inegociável é que ela não pode cair no buraco que cobre. Isso parece óbvio. É óbvio. Mas aqui está a questão. A maioria das formas pode cair pela própria abertura, se você incliná-las do jeito certo. Um quadrado com um lado de, digamos, 60 centímetros tem uma diagonal de cerca de 85 centímetros. Isso é o comprimento do lado multiplicado pela raiz quadrada de 2. Incline esse quadrado em 45 graus, aponte-o na diagonal, e ele desliza direto por um buraco quadrado cortado nas mesmas dimensões. Sumiu. O mesmo problema acontece com um retângulo. O mesmo problema acontece com um oval. O mesmo problema acontece com um triângulo. Qualquer forma que tenha larguras desiguais tem pelo menos uma orientação em que ela passa pela própria abertura. Isso não é uma falha de design. Isso é geometria. Você não pode contornar isso com engenharia. Você só pode escolher uma forma que não tenha esse problema desde o início. O círculo não tem esse problema. Todo o diâmetro de um círculo é idêntico. Não existe diagonal. Não existe um ângulo de sorte. Não existe inclinação que revele um atalho. Não importa como você gire uma tampa circular sobre um buraco circular, sua largura é a mesma em todas as direções, e essa largura é sempre um pouco maior que o buraco. Fisicamente, ela não pode cair, não porque alguém a fez pesada o suficiente ou a parafusou, mas porque o próprio formato torna isso impossível. Esta é a parte que todo mundo ignora. A verdadeira resposta não é apenas que é redondo. A verdadeira resposta é que o círculo tem uma propriedade chamada largura constante. Uma forma tem largura constante quando a distância entre duas linhas paralelas, tocando suas bordas, permanece exatamente a mesma, não importa como você agire. Círculos, obviamente, têm essa propriedade, mas é aqui que a coisa fica maluca. Círculos não são as únicas formas que têm isso. Existe uma forma curva de 3 lados, chamada triângulo de Rolot, e ela também tem largura constante. Algumas cidades realmente usaram isso. Esgotos britânicos já tiveram tampas de acesso em formato de triângulo de Rolot, em Bermuda também. O triângulo de Rolot tem uma característica extra útil. Por causa de como sua orientação trava, você pode projetar uma tampa que só abre de um jeito. Ela se encaixa de volta na sua armação em uma posição específica, o que é útil se a tampa tiver características direcionais, como inclinações para drenagem ou travas. Então o círculo não é a única resposta. É apenas a resposta mais barata. Um círculo pode ser fundido em ferro girando um molde em torno de um único ponto fixo. Um ponto de ancoragem, um giro, círculo perfeito toda vez. Nenhuma outra forma de largura constante é tão simples ou tão barata de produzir em escala industrial. É por isso que toda cidade, independentemente e sem coordenação, acabou com tampas redondas, não porque os engenheiros leram o mesmo manual, mas porque a economia da fundição de ferro no século XIX apontava para uma direção, e a geometria da segurança apontava para a mesma direção, e as duas setas se alinharam perfeitamente no círculo. A maioria das pessoas, quando perguntadas, diz que as tampas de bueiro são redondas porque são mais fáceis de rolar. Uma tampa redonda pesando de 45 a 135 quilos pode ser inclinada sobre a borda e rolada por um único trabalhador sem precisar levantá-la. Isso é verdade. Isso é uma vantagem real, mas é um benefício, não o motivo. A resposta do cano, de que a tampa é redonda porque os canos abaixo são redondos, desmorona imediatamente. Uma tampa de bueiro não fica sobre um cano. Ela fica sobre um poço, que é um túnel de acesso vertical, e esse poço pode ter qualquer formato que o engenheiro quiser. As tampas acima dos compartimentos elétricos retangulares da cidade de Nova York são redondas. O formato do que está embaixo não tem nada a ver com isso. A surpresa é, a lógica do não pode cair era intuitiva para os operários das primeiras tampas em massa, mas nunca houve registro oficial do projeto, apenas faziam assim. Por outro lado, o benefício de poder rolar a tampa é dramático e visível. Os trabalhadores comentam sobre isso.
Os supervisores percebem isso. As equipes de manutenção agradecem toda vez que precisam mover uma tampa, e assim essa virou a história. O benefício observável substituiu a razão fundamental. As explicações populares funcionam assim. Elas sobrevivem não porque sejam a causa raiz, mas porque são aquilo que se pode ver. O contraste torna a geometria ainda mais clara. As caixas de junção elétrica nas ruas costumam ser quadradas, e isso não é um problema porque elas não precisam ser levantadas e carregadas. Elas são parafusadas. As tampas de válvula em tubulações de gás costumam ser retangulares. Mesma lógica. Quando uma tampa é fixada permanentemente com parafusos, o risco de cair é controlado pelos parafusos, não pelo formato. O formato deixa de importar. Mas se a tampa for levantada à mão, carregada e recolocada sem parafusos, a geometria é crucial. Nos anos 90, Seattle testou tampas quadradas em suas ruas. Em poucos meses, houve casos documentados de tampas sendo sacudidas pelo tráfego de caminhões, inclinando-se levemente dentro de suas molduras e caindo parcialmente nas aberturas abaixo delas. A física não se interessou pelo experimento da cidade. As tampas foram substituídas. A geometria não faz concessões. As tampas de bueiro de ferro fundido se popularizaram em meados do século XIX, quando cidades da Europa e da América do Norte começaram a construir redes subterrâneas de esgoto e utilidades pela primeira vez. O avanço em Londres foi parcialmente impulsionado por uma das crises de saúde pública mais extremas da história moderna da cidade. No verão de 1858, o cheiro do esgoto cru, cozinhando no Tâmisa, ficou tão insuportável que o parlamento mal conseguia funcionar. Os membros penduravam cortinas embebidas em cloreto de cal nas janelas para conseguir suportar as sessões. Os jornais chamaram o episódio de O Grande Fedor. Naquele verão, o parlamento aprovou um financiamento emergencial para um novo sistema de esgoto, e o engenheiro civil, Joseph Bazalgette, projetou 132 quilômetros de esgotos sob a cidade. Na época, era o maior projeto de engenharia civil do mundo. As tampas de acesso que ele especificou eram redondas, mas aqui está o detalhe de cair o queixo. Na Londres vitoriana, tampas de bueiro decorativas de ferro fundido tornaram-se um símbolo de status. Bairros ricos não queriam apenas tampas funcionais, eles as encomendavam com padrões ornamentados, brasões de família e, em alguns casos, lemas familiares gravados diretamente na superfície de ferro. Essas não eram decorações adicionadas depois, elas faziam parte do molde. Algumas dessas tampas ainda estão nas ruas de Londres hoje. Várias delas são legalmente protegidas como objetos de patrimônio, segundo a legislação urbanística do Reino Unido. Elas não podem ser removidas sem aprovação do governo. Um objeto utilitário, totalmente limitado pela geometria, tornou-se arte no momento em que a geometria foi resolvida, porque, uma vez que o formato estava definido, a única coisa que restava para competir era a superfície. O Japão transformou isso em uma instituição cultural. As tampas de bueiro de Tóquio se tornaram ilustrações, com cada distrito da cidade encomendando seu próprio design exclusivo. Flores de cerejeira, carpas, Monte Fuji, mascotes locais, marcos antigos. Agora existem mapas turísticos das tampas de bueiro. Existe uma comunidade ativa de colecionadores. Uma tampa projetada para as Olimpíadas de Tóquio de 2020 foi vendida em leilão. O formato é sempre o mesmo. A história na superfície é sempre diferente. Essa geometria de largura constante está em toda parte, uma vez que você começa a reparar. As moedas no seu bolso são redondas não por tradição ou estética, mas porque objetos redondos passam por máquinas mecânicas de separação de moedas sem travar. Qualquer outro formato prende nos guias. As rodas do seu carro dependem da largura constante do círculo para proporcionar uma viagem suave. Um triângulo de Rouleau tem largura constante e tecnicamente poderia rolar, mas ele subiria e desceria levemente a cada rotação, e a suspensão do seu carro acabaria se destruindo. O anel de vedação em todo o sistema hidráulico, aquele pequeno laço de borracha que veda uma junta sob pressão, funciona porque o círculo é a única forma que mantém compressão igual em todo o seu perímetro. Os anéis de vedação são tão confiáveis que engenheiros frequentemente os consideram um problema já resolvido. Os anéis de vedação dos propulsores sólidos do ônibus espacial Challenger também eram considerados um problema resolvido. Eles não eram. As baixas temperaturas na manhã de 28 de janeiro de 1986 deixaram os anéis de vedação rígidos demais para vedar corretamente. Essa é a conexão com o Challenger. Quando a geometria do círculo falha, ela falha de forma catastrófica. O ralo do seu chuveiro é redondo pelo mesmo motivo que a tampa de bueiro. A grade não pode cair dentro do ralo, não importa como você a coloque. Uma lata de refrigerante tem seção transversal circular porque o círculo é a forma mais resistente por unidade de material.
Uma lata quadrada contendo o mesmo volume de líquido carbonatado sob a mesma pressão interna precisaria de cerca de 40% mais alumínio para evitar que dobrasse nos cantos. Espelhos de telescópios são moldados em círculos perfeitos para que o espelho possa ser testado quanto à precisão ao ser girado. Se for circular, as mesmas medições se aplicam em qualquer orientação, e os erros são fáceis de encontrar e corrigir. O diafragma de uma lente de câmera se aproxima de um círculo o máximo possível, porque uma abertura não circular cria padrões de luz assimétricos que aparecem como artefatos em forma de estrela no desfoque do fundo das fotos. As cabeças de parafusos e as porcas em praticamente todos os sistemas mecânicos são hexagonais. 6 lados é o mais próximo que um polígono chega de um círculo, ainda tendo faces planas que uma chave pode segurar sem escorregar. A borda de um copo é arredondada para que encontre seus lábios da mesma forma, independentemente da direção em que você o pega. A pizza é cortada em triângulos a partir de um círculo porque a borda circular é estruturalmente uniforme em todas as direções e o formato redondo assa de maneira uniforme do centro para fora. Uma pizza quadrada com a mesma área teria cantos que queimariam enquanto o centro ainda estaria macio. Rotatórias de trânsito usam o fluxo de largura constante do círculo para manter os carros em movimento, sem pontos de colisão de para e anda. Estudos sugerem que as taxas de fatalidade em rotatórias são aproximadamente 90% menores do que em cruzamentos sinalizados comparáveis. O túnel de uma máquina de ressonância magnética, por onde os pacientes entram, é circular para que as bobinas do ímã supercondutor possam envolver uniformemente a abertura. Qualquer desvio do formato circular cria inconsistências no campo magnético. O núcleo de uma barra de combustível nuclear tem seção transversal circular para garantir que o calor se espalhe para fora na mesma velocidade em todas as direções. A distribuição desigual de calor causa tensões estruturais que podem rachar a barra. Uma lâmina de serra circular funciona porque cada dente na borda percorre o mesmo arco na mesma velocidade. Uma lâmina não circular criaria vibração que destruiria a lâmina em altas rotações por minuto. A antena parabólica de uma estação meteorológica ou de um navio é circular em sua seção transversal para que tenha a mesma sensibilidade em todas as direções que varre. A arruela plana sob um parafuso distribui a força de aperto do parafuso de maneira uniforme ao redor de um perímetro circular. Uma arruela quadrada concentra essa força nos cantos e pode rachar a madeira ou deformar metais macios com o tempo. O círculo está comandando todos os sistemas ao seu redor. Ele sempre esteve. Mas aqui está o verdadeiro dilema sobre o qual ninguém fala. O círculo, na verdade, é ineficiente. Tampas redondas deixam espaços vazios. Você não consegue revestir uma superfície plana com círculos sem deixar espaços desperdiçados entre eles. Como é possível revestir perfeitamente com hexágonos ou quadrados? Um favo de tampas hexagonais cobriria a mesma área da rua usando menos material total. As cidades realmente sabem disso. É por isso que grades industriais, aquelas malhas de aço em passarelas, plataformas de drenagem e canteiros de obras usam grades retangulares e hexagonais. Não há risco de queda porque os buracos na grade são pequenos e a estrutura é fixada permanentemente. Quando a restrição de queda não se aplica, o círculo perde sua vantagem e a forma mais eficiente vence. Várias cidades agora tentaram um híbrido inteligente. Elas instalaram tampas que são hexagonais na forma, mas ficam dentro de uma moldura circular. A tampa hexagonal se encaixa de forma eficiente com suas vizinhas. A moldura circular garante que ela não possa cair para dentro. A tampa só pode ser removida com uma ferramenta especial que se encaixa na moldura, não apenas inclinando-a com a mão. Ela combina a eficiência de encaixe de um hexágono com a segurança física de um círculo. O problema da forma é resolvido 2 vezes em 2 camadas diferentes do mesmo objeto. Materiais modernos estão indo ainda mais longe. Tampas de polímero reforçado com fibra, feitas da mesma família de materiais da fibra de carbono, já estão disponíveis comercialmente e são cerca de 75% mais leves do que tampas de ferro fundido do mesmo tamanho. Um trabalhador pode levantar uma sozinho, elas não enferrujam. Elas não corroem nas ruas tratadas com sal no inverno. E como podem ser produzidas em qualquer cor, as cidades estão usando essas tampas para identificar por cores sua infraestrutura subterrânea, sem precisar de tinta. Azul para água, amarelo para gás, laranja para eletricidade. O formato continua sendo redondo. O material é 160 anos mais novo e a geração mais recente de tampas foi além. Sensores embutidos que informam em tempo real se uma tampa foi movida, qual é o nível da água no poço abaixo e se metano ou outros gases estão se acumulando no subsolo. A geometria não mudou.
A tampa se tornou um nó sensor na rede de dados da cidade. O formato foi resolvido nos anos de 1850. Todo o resto ainda está sendo descoberto. Alguns problemas de engenharia envolvem compensações. A maioria dos problemas de engenharia nada mais é do que compensações: resistência versus peso, custo versus durabilidade, velocidade versus segurança. A tampa de bueiro não é um desses problemas. A largura constante do círculo não é uma preferência. Não é uma melhor prática. Não é uma convenção que poderia ter seguido outro caminho sob condições culturais diferentes. É um fato geométrico que toda cidade que cavou um buraco fundo o suficiente para precisar de uma tampa acabou descobrindo por conta própria. O círculo não foi escolhido. Ele foi alcançado de forma independente, repetida, inevitavelmente. Em Londres, nas ruas construídas sobre os esgotos de Bazalgette, algumas dessas tampas redondas originais ainda estão lá, estampadas com os brasões de famílias que já morreram há um século. Ninguém que passa por cima delas olha para baixo. A geometria permanece de qualquer forma.